pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Tesser e faço a edição desse sábado do GP às 10. Bom, a gente caminhava aí para um fim de ano tranquilo, de paz e tudo mais, e aí me aparece a Federação Internacional de Motociclismo com a notícia da suspensão provisória por doping de André Iannone. O piloto da Aprilia foi testado na Malásia, penúltima etapa da temporada 2019, e deu positivo na primeira amostra para uso de esteroide anabolizante. A FIM não deu detalhes, né? Ela não costuma divulgar substâncias, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que normalmente fica para depois e tudo mais. Mas a imprensa italiana falou aí no fim da semana que é um caso de drostanolona, que é um esteroide anabolizante injetável derivado do DHT. Esse esteroide, né, é muito eficaz no crescimento muscular e ele é bastante comum no meio do fisiculturismo. Em 2015 a gente já teve um caso famoso do uso de drostanolona, que foi com o Anderson Silva, o lutador do UFC, que também testou positivo para essa substância. Bom, o Iannone se disse tranquilo, tentou tranquilizar os fãs, tentou tranquilizar a Aprilia, não deu grandes declarações, só disse que estava disponível para qualquer teste que fosse necessário, já pediu a contraprova, né, ele contratou um advogado, o advogado dele deu uma declaração na quinta-feira para o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, e aí o advogado falou mesmo que agora é uma questão de tempo, ele pediu a contraprova, tem que esperar o resultado desse exame, e aí a gente vai saber o que vai acontecer. O tempo não está muito favorável ao Iannone. Né, como tem agora festas de fim de ano e tudo mais, o resultado dessa contraprova só vai sair 7 de janeiro. E aí vai faltar mais ou menos um mês pro teste coletivo da Malásia. E aí o que acontece? Saindo o resultado, se for um resultado negativo, então ok, acabou, beleza, ele tá livre. Se der positivo pro uso de esteroide, aí é um processo muito mais longo. E aí depois do julgamento, eles têm um prazo de até 45 dias para dar um veredito. E aí ele fica provisoriamente suspenso, né? Ele pode recorrer a essa suspensão e tudo mais, mas se tudo correr, né, dentro do esperado, tem aí uma suspensão de 45 dias e ele perderia pelo menos o teste coletivo. Se der positivo e o Iannone for condenado, aí ele pode pegar um gancho de até 2 anos. Nesse caso, eu acho que seria o fim da carreira dele, né? O Iannone não vive uma grande fase em termos de competitividade, ele teve bons momentos na Ducati, depois passou pela Suzuki sem que fosse uma coisa muito gloriosa, e aí chegou na Aprilia e também não está sendo nada muito maravilhoso. Claro, a moto da Aprilia é uma moto que ainda está em desenvolvimento, é uma moto que não está no seu melhor momento, é uma moto que ainda precisa, né, ainda tem um longo caminho para ser competitiva, mas ainda assim ele tem sido derrotado pelo companheiro de equipe. Então não é nada que as pessoas vão dizer assim, nossa, olha, lembra de Iannone, como ele estava bem, maravilhoso e tal, vamos trazer de volta. Acho que se ele for condenado, especialmente se ele pegar um gancho de 2 anos, acho que aí foi o adeus mesmo dele, a MotoGP. A imprensa italiana também levantou algumas possibilidades, né, eles falaram hoje sobre a possibilidade dele ter ingerido essa substância por meio do consumo de carne, exatamente nessa fase da temporada entre o GP da Tailândia e o GP da Malásia. Ainda assim, diz o regulamento, que é de responsabilidade do piloto, mesmo que for ingestão acidental ou não, a responsabilidade segue sendo dele. A grande diferença é o tamanho do gancho. Ele pode ter uma suspensão muito menor se for uma coisa que ficar comprovado que foi assim, sem querer. Aconteceu, não fiz de propósito. Mas, ainda assim, não vai ser uma coisa muito tranquila, né? Acho que o Iannone vai ter um fim de ano um pouco mais estressante do que ele estava planejando. Já que eles levantaram essa possibilidade, né, da ingestão da substância ter sido por via alimentar, eu dei uma olhada na lista da FIM, e aí no dia que o Iannone foi submetido ao teste, foram outros 8 pilotos testados. Esses 8 pilotos são Romano Fenati, Ayogura, Marcos Ramírez, da Moto3, Remy Gardner, Joe Roberts, Xavi Vierge, da Moto2, e além do Iannone, Jorge Lorenzo e Marc Marques, na MotoGP. Todos eles passaram livres, né, do teste, menos o Iannone. A questão do doping no esporte a motor é uma coisa muito incomum, né? A gente não vê com muita frequência. O último caso que a gente teve na MotoGP foi do Anthony West, que na época foi por conta da ingestão de um energético. O West alegou que era uma substância que tinha sido proibida recentemente e ele não viu mesmo que tinha aquilo no rótulo. Ele simplesmente tomou o energético e não viu. E aí ele cumpriu o gancho dele e tudo mais, depois o West voltou a competir e hoje ele está suspenso de novo. E aí você me pergunta, ué, mas como é que ele tá suspenso se ele correu esse ano no Superbike Brasil? É verdade, ele correu. No começo do ano, o Superbike Brasil ainda não era afiliado à CBM, né? Isso só aconteceu depois das fatalidades e das mudanças que o Bruno Corano promoveu no campeonato. Então antes disso, o West estava livre para correr, porque a suspensão afeta apenas os campeonatos que são regulamentados
pela FIM, né, que estão sob o guarda-chuva de entidades que são filiadas à FIM. Então a CBM é filiada, mas o Superbike Brasil não era, então aqui ele podia correr. Acabou que ele perdeu a vaga e aí depois veio essa filiação, então ainda que ele não tivesse perdido, ele não poderia correr. O caso do West tem algumas particularidades, o West faz algumas acusações à FIM, diz que a FIM persegue ele e tudo mais, ele se diz inocente e tudo mais, e é um caso que ainda não foi julgado, já tem mais de um ano aí, e a suspensão dele segue sendo provisória. Não sei até quando vai ser provisória. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma novidade. A lista da FIM de pilotos testados nesse ano é bastante maior do que em anos anteriores. A gente chegou a ter anos aí onde os pilotos foram testados em 2 provas no ano, e não foram todos, né? Eles sorteiam um número X de pilotos, e aí esses caras são os testados. Também não faz muito tempo que o Cal Crutchlow deu algumas declarações falando mesmo que o doping no esporte a motor precisava ser mais rigoroso. Ele dizia que tinham pilotos que tomavam coisas que eles não deveriam tomar e que às vezes eles sequer sabiam que não deveriam tomar. O Crutchlow disse que ele é um cara muito atento a isso, porque como ele gosta muito de ciclismo e tudo mais, ele tá sempre muito antenado nessas coisas. Ele acompanha a lista de coisas que não pode, a lista de proibições, tá sempre antenado. Mas ele disse que ele já passou mais de um ano sem ser testado, que eles não são testados fora de competição, né? Acho que foi a Serena Williams que declarou esse ano que recebeu várias vezes, esse ano, no ano anterior, que ela recebeu várias vezes a visita dos agentes em casa para fazer teste antidoping. Isso não acontece no motociclismo, né, de acordo com o Crutchlow. Então é uma coisa que eles estão melhorando, a lista desse ano é maior do que em anos anteriores, o número de testes foi maior. Acho que de cabeça, sim, eu me lembro de 2 pilotos que esse ano foram testados 2 vezes, Marc Marques e Fábio Quartararo. Então é uma coisa que eles estão tentando melhorar, até porque eles são pressionados pela Agência Mundial Antidoping. E, né, faz bem pro esporte que seja um esporte limpo. As possibilidades do Iannone aí não são das melhores, né? Se a contraprova não mostrar esteroide, então ok, tá tudo bem. Se mostrar, aí vai ser um caminho mais complicado, que pode sim marcar o fim da carreira dele, né? Acho que o Iannone pode não ter tido a carreira das mais gloriosas, mas certamente não merecia um fim desses. Mas, e aí já que a gente tá falando de doping, eu anotei algumas coisinhas aqui. A imprensa italiana falou em drostanolona, né, como eu disse, que é uma substância que foi descoberta em 1950, ela chegou a ser usada em tratamento de alguns casos de câncer de mama. Pelo que eu entendi das minhas pesquisas, posso estar erradas, então se alguém souber, confirma aí. Não é mais usada, né, pra isso, é uma coisa que agora ficou mesmo nessa coisa de doping. É muito comum no meio do fisiculturismo, teve o caso do Anderson Silva e tudo mais. Mas pra que isso serviria para um piloto de moto, né? Eu acho que foi um dos próprios argumentos que o advogado dele apresentou. Eles alegam que o Iannone perdeu 7 quilos ao longo da temporada, então não seria uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Pra que você vai consumir um esteroide para crescimento muscular se o músculo em si não é tão favorável ao motociclismo mesmo, né? Eu acho que a gente percebe muito a diferença. Por exemplo, se a gente comparar um piloto de Fórmula 1 e um piloto de moto, o piloto de Fórmula 1 ele é mais magrinho. O piloto de moto ele tem mais músculo e tudo mais, porque ele depende muito da força, especialmente dos membros superiores. Mas não é nada que a gente diga, nossa, olha que homem bombado. A gente tem pilotos magros, né? O Valentino é magro, o Marques é um pouco mais fortinho, mas o Alex Espargaró também é um piloto mais magro. Então eu acho que tem muito disso, né? Usam muito esse argumento de que aqui não tem doping porque não tem necessidade. Não tem aquele caráter de explosão que você precisaria, por exemplo, numa corrida, em alguma coisa assim. Mas aconteceu, tem um caso aí e agora tem que ficar em cima. A FIM certamente vai ser pressionada. Não é uma coisa que a FIM vai poder seguir um regulamento próprio, né? Ela deve ter que cumprir o regulamento aí como manda o Código Internacional e tudo mais. E até pelo bem dela mesmo, né? Porque não dá pra entidade ser manchada por um caso assim, não dá pro esporte ser manchado por um caso assim. Não era o fim de ano, certamente, que o Iannone estava planejando, acho que ele imaginava uma coisa um pouco mais tranquila, mas agora é como o advogado dele mesmo disse, é uma questão de tempo e paciência. A gente vai ter que esperar o resultado dessa contraprova pra saber o que vai acontecer a seguir. As possibilidades são essas, né? Um gancho de até 2 anos, um gancho um pouco menor, ou a contraprova dá que não tem nada de errado, e aí ele escaparia. A gente vai ter que esperar pra saber. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu!